Sabendo que existem alguns varões de Deus que se sacrificaram para que vocês possam estar sentados, porque já lutou, gostaria só de que alguns pegassem duas cadeiras que estão aqui sobrando, um dos vasos de Deus, podem pegar aqui pela lateral, para que se aconteça de chegar mais alguma pessoa, alguma senhora, alguém com necessidade, que não fique em pé, já que estamos com esse bom problema, né? Eu também, se chegar mais alguém, eu já me coloco aqui para ofertar o meu assento aí. Quando a gente terminar aqui, eu vou ficar em pé, a gente vai revezando aqui as cadeiras também. Mas esse é um bom problema, com a graça de Deus. É sinal que ele respondeu às nossas orações e se inclinou a nós. Então é motivo de grande alegria nós estarmos diante dele com esse espírito. Meus amados irmãos, voltamos aos nossos trabalhos, voltamos às nossas exposições. E eu não sei se você conhece, mas nós estávamos trabalhando o livro de Levítico. Você sabe qual vai ser a pregação de hoje? Levítico, isso mesmo. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 6. Levítico 6, eu farei a leitura dos versículos 19 a 23. Levítico, capítulo de número 6, 19 a 23. Todos encontraram? Amém? Eu farei essa leitura, eu peço que a amada igreja acompanhe atentamente a palavra do nosso Deus. Assim diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos pedir iluminação do nosso Senhor. Ó Pai, estamos diante de Ti, Senhor, com uma palavra preciosa aos nossos ouvidos. Nos ajude a apreciar, Senhor, apreciar a Tua palavra, apreciar a forma como o Senhor trabalha nas nossas vidas e nos ajuda, Pai. Nós sabemos que somos limitados, somos necessitados de Ti. E fala aos nossos corações. Nos dá um coração que Te ame e que Te louve eternamente. É assim que nós choramos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Uma vida de santidade. É isso que esses versículos vão falar um pouco aos nossos corações. Mas quando eu estava refletindo um pouco sobre tudo aquilo que esses versículos tratam as nossas vidas, eu lembrei de uma antiga declaração de um antigo também psiquiatra. Ele diz o seguinte: pare de desperdiçar a sua vida. Essa é uma famosa declaração de muitos livros que foram também dialogados pelo psiquiatra Carl Jung. Mas, pastor, o que significa pare de desperdiçar a sua vida? Ele era cristão?
Não, ele não era cristão. Esse antigo psiquiatra falava que você deveria buscar dentro de si um novo modo de vida. Ele declara que é um modo autêntico, que você deve ser fiel a si mesmo e buscar algo que se chama plenitude e paz no seu coração. Uma vida de sentido somente será alcançada se você buscar em si mesmo. Olha que bonito. Guarde esse conceito. E agora eu vou trazer para você um outro conceito. Uma outra declaração. Que diz o seguinte: eu estou buscando o Senhor. Essa normalmente é a nossa declaração. Quando alguém pergunta como está o nosso relacionamento com Deus. Você sempre diz isso. Eu estou buscando o Senhor. Estou buscando servi-lo, estou buscando amá-lo. Mas perdoe-me a franqueza. Eu acredito que você não está sendo tão sincero. Porque quando olhamos para o modo como vivemos, o modo como a igreja está refletindo a sua vida, parece que a igreja está cansada de buscar o Senhor. Parece que nós estamos cansados de buscar aquele que é o nosso Salvador. Mas nós temos disposição para o lazer. Parece que a igreja do Senhor está exausta para orar, mas disponível para trabalhar. Ela não tem tempo para Deus, mas tem tempo para tudo que brilha nessa vida. Parece que a igreja do Senhor prefere a doce mentira do que a dura verdade. Pois é, pode ser que você nunca tenha conhecido o famoso Carl Jung, mas naturalmente o coração da igreja do Senhor se voltou para esse antigo psiquiatra, que refletiu como você deve viver a sua vida. Parece que a igreja naturalmente está sendo aconselhada por essa filosofia. A igreja, infelizmente, do Senhor Jesus Cristo está mais parecida com esse homem chamado Carl Jung do que com Cristo. Porque o nosso chamado bíblico não é você buscar uma paz interior em você mesmo, mas é viver para a glória de Deus Pai, como Cristo viveu. Essa é uma dura verdade, meus amados irmãos. Mas ela deve ser sincera às nossas vidas. Nós estamos desperdiçando a nossa vida. Temos uma igreja que tem dons, mas não os consagra. Uma igreja que tem tempo, mas não dedica. Uma igreja que tem vida, mas não oferece a sua vida ao Senhor. Jovens que poderiam ser homens maduros e sábios na obra do Senhor, mas buscam viverem distraídos num famoso aparelho chamado de celular. E começam a ficar simplesmente acomodados com a sua vida. É isso mesmo, não tem importância, pastor. Moças que poderiam ser eloquentes na transmissão do Evangelho, mas gastam suas palavras em conversas vazias que levam apenas ao vento. Mulheres que poderiam discipular com ternura, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, mas preferem o silêncio da omissão. E vêm desafios, vêm problemas e preferem ficar caladas e não incomodar a vida dos outros. E homens que deveriam ser colunas na casa de Deus, adormecem na indiferença. Colocando, como fazem em casa, os pés na poltrona e está tudo bem. Eu não tenho nada a ser feito. É assim que a igreja de Deus está desperdiçando a sua vida. Achando que é uma vida plena, mas é uma vida vazia. Está longe de ser santa, mas parece uma vida verdadeira. É por isso que o texto de hoje vai falar sobre uma vida de santidade. É por isso que Moisés, sabendo que o povo de Deus iria cair em um problema, se ele não tomasse cuidado, se eles não tomassem cuidado sobre a forma de viver,
ele deixou alguns preceitos, ordenanças e ensinamentos na vida de alguns homens, para a igreja olhar para eles e lembrar da sua responsabilidade. E ao mesmo tempo, os homens, sabendo da sua responsabilidade, fossem cada vez mais exortados e confrontados pelo Senhor a terem uma vida santa. E é isso que o texto vai falar. Uma vida de santidade. E como? E assim eu convido que você volte os seus olhos ao texto, para a primeira pontuação sobre essa vida de santidade. Os versículos 19 ao 20. Você pode estar falando, pastor, mas o que essa unção tem a ver com santidade? Nós vamos entender juntos. Disse mais o Senhor a Moisés: essa é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia que ele for ungido. Essa expressão é importante que você olhe para ela, porque literalmente ela significa no dia que aquele homem se achar culpado diante de Deus. Porque ele está representando um povo que é pecador. Está diante de um Deus santo. Só por isso, a Bíblia já fala através de Moisés, ele é culpado. Porque homens não podem representar um Deus santo diante de pecadores. E pecadores não podem ter um representante impuro diante de Deus. Mas o que é que Deus quer falar com o seu profeta e com o seu povo a partir desse versículo? Desses dois versículos, 19 e 20. Uma vida de santidade, meu irmão, a primeira coisa que você deve guardar no seu coração é esvaziar o seu coração. É o primeiro passo para que você tenha uma vida santa. Como, pastor? Vamos voltar de novo os nossos olhos ao texto. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, metade oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. O que é que Deus está mandando? Aquele que vai ser ungido como sacerdote dos sacerdotes, que é chamado sumo sacerdote, porque aqui tem um sacerdote e aqui tem um representante maior, ele todo dia deve se apresentar diante de Deus. E olha que interessante, ele deve apresentar o seu dízimo ao Senhor. A 10ª parte é a mesma palavrinha que aparece em outras partes da Bíblia para dizer dízimo. O que é que a Bíblia está dizendo? Moisés, fale para aquele que for representante do Senhor, que ele tem que primeiramente esvaziar o seu coração de qualquer riqueza que tenha nesse mundo. Ele deve saber que ele deve ser fiel a mim, apresentar o seu dízimo. Aí você pode estar perguntando, pastor, era uma vez por mês? Aqui está dizendo que é uma oferta de manjares contínua. Isso significa que é diariamente. Diariamente ele deveria estar diante de Deus, esvaziar o seu coração, para que o seu coração não fosse tentado pelas coisas desse mundo. E mais uma vez, renovado na santidade de Deus e na responsabilidade que ele tem de representar um povo. Porque ele é um sacerdote. Aí você pode estar se perguntando, tá certo, entendi, mas isso não tem a ver com o povo de Deus, não. Uma coisa é o sumo sacerdote, outra coisa é o resto do povo, pastor. E assim eu convido para que você volte na primeira porção que nós lemos na noite de hoje, em Êxodo 19:6, é um versículo anterior a Levítico. Êxodo 19:6, para que você entenda o que é que Deus queria trabalhar com Israel com essas leis. Êxodo 19:6, para que você entenda quem era o sacerdote. Diz o seguinte, eu lerei, eu peço que a igreja acompanhe. Vós, e aqui ele está dizendo o povo de Israel, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa é a famosa declaração que Pedro, muitos anos depois, vai falar para o povo de Deus, a igreja falando para a igreja dizendo o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pedro não estava inventando nada, ele só olhou para Êxodo e viu o seguinte: Israel era um reino de sacerdotes. Isso significa que cada um tinha a responsabilidade que também tinha um sumo sacerdote. E quando o povo olhava para o sumo sacerdote, eles sabiam, da mesma forma como esse homem está esvaziando o seu coração, eu também devo fazer a mesma coisa.
Deus está colocando esse que vai ser o seu representante. Mas as responsabilidades desse homem devem ser compartilhadas com todo o povo. Eu não sei se você já ouviu falar de força centrípeta e centrífuga. Mas, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, ela é centrífuga. Por isso que é uma centrifugadeira, eu acho o nome. Porque o quê? Ela vai lavar as roupas assim, ó. Ela vai girar para o centro. Só o que é que Deus quer fazer com o seu povo? Deus vai pegar aquele que é o mais importante diante das suas responsabilidades e não vai ser centrífuga, vai ser centrípeta. A partir desse homem, ele vai ensinar ao que todo o povo deve fazer. Aquele que é mais importante e até o menor, todos vão saber qual é a sua responsabilidade. E assim o povo de Deus deveria ser farol para todas as nações. Não iriam viver para si, mas somente para o Senhor. O que Deus está mostrando é o seguinte: povo de Deus, Israel, vocês não devem ter corações cheios demais na minha presença. E uma coisa que deve ser trabalhada em vocês é como vai estar o coração de vocês diante das riquezas. Mas existe um detalhezinho no final dessa porção. Vá ali para o final do versículo 23. É dito a seguinte coisa: essa oferta que o sacerdote está apresentando diante de Deus, ele não deve comer. Pastor, mas o que é que isso tem de importância? Porque se você lembrar, as outras ofertas de Levítico, com exceção da primeira, eram ofertas para serem compartilhadas. Você apresentava a Deus, mas também poderia, aquele alimento que você oferecia a Deus, um carneiro, um bode, um boi, ou até mesmo pães, você poderia compartilhar com o povo, que era um momento de alegria. Mas aqui, a oferta do sacerdote não deveria ser comida. O que é que Deus está dizendo? Deve ser totalmente apresentada ao Senhor e Ele não pode dizer: eu quero algo em troca. Eu estou entregando para o Senhor, mas eu quero tirar meu pedacinho. Eu vou preparar toda a massa, vou fazer todo o pão, que era essa oferta que o sacerdote deveria apresentar aqui, mas eu quero meu pedaço. Deus vai estar dizendo: não, Israel, para você viver diante de mim, você tem que esvaziar o seu coração. Que ele não esteja vinculado a nenhuma riqueza. E que ele não esteja vinculado a nenhum orgulho de viver independente de mim. E esse é um grande ensinamento. Esse é um grande ensinamento que a igreja deve ser relembrada. Por quê? Porque a igreja do Senhor, cuidado com as riquezas e o orgulho. Essa é uma ordenança clara, um ensinamento claro do Senhor. O sacerdote não deve viver para ter muitas terras. E o povo de Deus não deveria viver para ter grandes porções. Nem ter os melhores gados, mas tudo isso deveria ser apresentado voluntariamente, sem nenhuma sequela de ficar pensando se poderia dar ou não, mas seria livre, espontâneo. Eu quero entregar a Deus, porque o meu coração não é dominado por isso. E porque parece que a nossa igreja, e eu digo não Nova Metrópole, mas a igreja do Senhor nos nossos dias, porque parece que as riquezas se tornou algo tão tentador e avassalador para diversos homens. Por que os nossos recursos, a gente tem tanta dificuldade de apresentar a Deus? E as outras coisas nós não temos. Por que nós temos tanta facilidade em usar os nossos recursos para esportes, lazer, beleza, saúde, mas ao Senhor é tão difícil? Deus está querendo dizer o seguinte: você deve apresentar o seu coração e se desvinculando das riquezas todos os dias. E parece que é nisso aqui uma das coisas que nós mais caímos na nossa santidade. Parece que nós preferimos a doce mentira do mundo e as riquezas desse mundo
do que a dura verdade do Senhor, de apresentar tudo a Ele, sem requerer nada em troca. E aqui eu não estou fazendo nenhuma teologia da prosperidade, não. Estou fazendo a teologia do esvaziar do seu coração. Porque isso significa você deixar de ser o centro da sua vida e o Senhor naturalmente ser colocado no centro. E você deixar de ser você para começar a ter uma nova roupagem que é de Cristo Jesus. Interessante que um pastor Estênio Massa vai falar exatamente isso. Ele olha para si e diz o seguinte: o homem que eu queria ser, em mim eu nunca encontrarei. Mas em Jesus eu posso ser aquilo que jamais sonhei. Pois nele há vida a jorrar a todo que quiser beber. E assim o meu jardim vai florescer como uma águia a voar no céu. Meus queridos irmãos, o primeiro passo da santidade é você saber que você não é nada diante de Deus. Mas não somente isso. Vamos continuar o nosso texto. Ofertas apresentadas de manhã e à tarde. E além disso, outras coisas. Numa assadeira se fará azeite bem amassado. E trarás em pedaços cozidos. Trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Você pode olhar para isso aqui e falar o seguinte: pastor, isso aqui não tem nada de importante. Mas é aí que você encontra a preciosidade bíblica. Por quê? Se no primeiro momento você tem que esvaziar o seu coração, no segundo momento, uma vez que o seu coração está esvaziado, você tem que purificá-lo. E é isso que o sacerdote está fazendo. Por isso, você tem que purificar o seu coração para uma vida de santidade. O sacerdote apresentou, fez o pão, amassou o pão, assou o pão, entregou tudo para Deus. E quando ele faz isso, de entregar tudo ao Senhor, Deus vai lá e pega aquele pão que foi jogado no fogo diante do altar, vai consumir ele todo, mas só que a Bíblia fala que esse cheiro vai ser um cheiro agradável de pão. E isso não vai pesar no coração daquele que ofertou. Eu não sei se você gosta de sentir cheiro de pão, mas eu gosto demais. Eu não sei porquê e nem como, mas para mim o Picuí tem cheiro de pão. Toda vez que eu passo do Picuí tem cheiro de pão. Quando eu e a minha família a gente morava no Picuí, toda manhã, saindo para ir para a escola, indo de bicicleta na garupa, sempre sentia o cheiro de pão, mas era um cheiro agradável. Eu nunca sabia qual era a padaria que estava vendendo aquele pão, mas das poucas lembranças que eu tenho da minha infância ali no Picuí, toda vez quando eu tenho que passar lá naquele retorno para vir em direção à Nova Metrópole, em alguns horários, na hora que passa, vem o cheiro do pão. E até hoje eu não sei onde é que está essa padaria. E toda vez quando eu sinto esse cheiro, é um cheiro agradável. Eu não sei qual é o pão, se é pão carteiro, pão carioca, pão bengala, não sei. Mas aquele cheiro é um cheiro agradável de pão. É como se aquele pão tivesse purificado, limpo, fosse prazeroso e dá vontade de comer mesmo não vendo. Deus está falando o seguinte: quando esse pão for oferecido a mim, vai ser esse cheiro que eu vou sentir. O cheiro de um pão purificado, que dá vontade de querer prová-lo, mesmo sabendo que você não vai provar. E ao mesmo tempo, Deus mostra a figura dele em receber, mas o do sacerdote também, em saber que não vai comer esse pão, mas por estar sendo oferecido a Deus, ele sente o cheiro e é um cheiro agradável. Não pesa no seu coração. Porque como aquele pão foi purificado, ele também quer ter um coração purificado. E eu não sei como
E agora fazendo alusão a um antigo teólogo que teve um insight sobre como o nosso coração pode ser purificado pelo Senhor. Se você está nos acompanhando em 1 Timóteo, nas nossas quintas-feiras, isso foi explicado. E aqui sim eu convido para que você vá a Atos 15, 9. Atos de número 15, versículo de número 9. Outro texto que nós lemos na nossa liturgia. Antes de Romanos tem Atos 15, capítulo de número 9. Olha que declaração interessantíssima. Eu nunca havia me atinado nesse texto. Algumas vezes você acha que o pastor sabe tudo. Jamais. Eu nunca havia percebido a profundidade desse texto. Até ver esse insight de Calvino. Olha aqui. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Pedro está falando a respeito dos gentios e os judeus. Está falando, não tem nenhuma diferença em aquele que é nascido em Israel e aquele que não nasceu em Israel. Por quê? Porque Deus está usando e está nos purificando pela fé o coração. Calvino vai dizer o seguinte: a única maneira do seu coração ser purificado é através de um produto de limpeza chamada fé. E aqui ele faz uma ligação íntima. Uma grande fé tem um coração muito purificado. Um coração muito purificado tem uma grande fé. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você diz que está com uma fé muito grande, uma fé muito forte, mas o seu coração não está purificado, você não está sendo sincero diante de Deus. Um coração impuro, limitado, que se prende às questões desse mundo, mostra uma fé limitada, uma fé impura, uma fé que Deus sente o cheiro dela e não é um cheiro agradável. Não vem como um pão purificado. O que é que Deus está querendo falar para o povo de Israel e para a igreja? Meu povo, vocês não devem ter corações corrompidos. Meu povo, se você anda amargurado, se você anda com um coração iracundo, é sinal que a sua fé está podre. Meu povo, quando vocês não querem ser confrontados pelo seu pecado, quando você acha que o problema dos outros é a igreja, não é o seu problema. Quando você finge que não está vendo as situações para servir e foge de servir. Mas diante dele, você diz que você está buscando ao Senhor. Ele diz: vocês estão enganados, vocês estão enganando a si mesmos. Porque eu sei que o coração de vocês está impuro. E se um coração impuro também mostra uma fé impura. Os meus sacerdotes não devem andar assim. O sumo sacerdote não deve andar dessa maneira. E se o sumo sacerdote não deve andar, nenhum outro sacerdote deve andar. E se nenhum outro sacerdote deve andar, o povo de Israel não deve andar dessa maneira. Porque é assim que Deus vai trabalhando questão e mais questão. Uma vida de santidade requer e é necessário um coração purificado. Um coração purificado, meu querido irmão, é uma fé atuante. Guarde isso na sua vida, guarde isso no seu coração. Não queira nada diferente disso. Mas, mais uma vez, o texto não parou por aqui. Se você olha tudo isso, e assim como eu, você se sente um pouco desesperado por essa passagem mostrar o tanto da nossa pequenez, da nossa rebeldia e da nossa impureza, os versículos finais terminam de maneira
esplendorosa, maravilhosa. Por quê? Versículos 22 e 23. Também os sacerdotes que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares dos sacerdotes será totalmente queimada. Você pode estar se perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver com a resposta para os nossos problemas? Se você parar para ver algumas palavrinhas nesse trecho final, sempre é relembrado o termo perpétuo. Olha só. Fará o mesmo por estatuto perpétuo. Antes falou, é uma oferta de manjares contínua. Isso significa que não tem fim, lá no versículo de número 20. E uma vez que Arão morresse, os seus filhos iriam fazer isso. E uma vez que os filhos de Arão morressem, os filhos dos filhos de Arão deveriam fazer isso incessantemente. Isso significa que tudo isso aqui não teria fim, toda essa oferta, todo esse modo de cultuar a Deus não teria fim. Mas a terceira coisa de uma vida de santidade é que ela é completa em Cristo. E todo esse texto está falando de Cristo. Percebam os termos. E agora eu convido que você vasculhe comigo. Sacerdote ungido. E agora chegou o momento de você saber quem é o sacerdote ungido, o verdadeiro. Vá para Lucas 4,18. O Evangelho segundo Lucas 4,18. Quando essa passagem aparece diante dos nossos olhos, é finalmente o cumprimento daquilo que foi declarado desde o tempo dos levitas. Um homem prega em Nazaré, vai diante de uma sinagoga, abre o texto de um antigo profeta chamado Isaías e lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. É nesse momento que tudo que está sendo apresentado em Levítico está sendo completo. Cristo Jesus, meu querido irmão, é ungido por excelência. Aquele que foi consagrado desde a eternidade para oferecer a Deus e para se oferecer ao Pai em favor do seu povo. E volte mais uma vez para Levítico. Lá em 23 é dito o seguinte: assim toda a oferta de manjares do sacerdote, a oferta que aquele homem apresentar, será uma oferta totalmente queimada. Isso significa que nada que era apresentado era guardado para o sacerdote. E assim Cristo Jesus não reteve nada para si. E ele ofereceu toda a sua vida, esvaziando-se de si mesmo. Como nós lemos também na nossa liturgia. O equivalente da oferta queimada significa que Cristo se doou totalmente, sem dar nenhum passo para trás. Uma doação irreversível, sem ganhar nada em troca. E quando no versículo 23, que nós já pontuamos, apresenta também que não se comerá, significa que nenhum homem participa do mérito do sacrifício. Ela é inteiramente de Deus e para Deus. E não tem como um homem apresentar e ter salvação por si mesmo. Porque a salvação não é participada por qualquer homem e nenhum homem. É um ato exclusivo de Cristo Jesus, por ser o nosso único sacerdote e o único sacrifício aceito diante do Pai.
Ele também é aquele que não se comerá. Mas existe outra expressão também apresentada aqui, que é estatuto perpétuo, ensinamento perpétuo que não vai ter fim. Era um ritual diário que não deveria ter fim. Assim e da mesma forma que a obra eterna de Cristo Jesus, uma vez feita, ela não tem fim. Como Hebreus 10 vai falar, que havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se para sempre à destra de Deus. E o que era apenas uma sombra e simplesmente uma repetição, agora é totalmente de maneira definitiva e consumada na obra de Cristo Jesus, quando foi apregoado na cruz. E somente Ele consegue também apresentar a consagração perfeita de um sacerdote. Porque nenhum homem poderia se aproximar de Deus de nenhum modo, mas Cristo, sendo santo, aproximou-se do Pai pela glória esvaziada. Isso significa humildade, tomando-se forma de servo. E a sua santidade foi expressa na obediência até a morte. E morte de cruz. E o texto também fala que isso tudo foi um aroma suave, uma oferta agradável ao Senhor. E se você não sabe que é a oferta agradável, eu convido que você vá para Efésios 5:2. Que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave a Deus, o nosso Pai. O mundo diz, meu querido irmão, viva de modo pleno, fazendo aquilo que o seu coração quer, buscando a paz que só você pode encontrar. Mas em Cristo você encontra o extremo oposto. Morra para si. Morra para si e viva plenamente em mim. Morra para si mesmo, esvazie o seu coração, purifique o seu coração. E só assim você vai parar de desperdiçar a sua vida. Porque a única salvação é em Cristo Jesus. E assim você vai começar uma obra que nunca vai envelhecer. Porque uma vida que é oferta a Deus sempre será recebida como aroma de glória para o Pai. Porque é isso que Efésios está dizendo: sede, pois, imitadores de Cristo. Não de mim, que é Paulo, não de Pedro, não dos apóstolos, nem da igreja, pela própria igreja. Mas olhem somente para Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da vossa fé. Olhe somente para Ele. E escutando um pouco, na verdade lendo um pouco sobre a vida de um homem que procurou viver dessa mesma maneira. O nome dele era George Whitefield. Ele é um pregador do século XVIII, era um pregador do século XVIII. Ele dizia o seguinte: eu prefiro me desgastar ao Senhor a me enferrujar. Que diante de Deus eu me apresente desgastado, apresentado inteiramente como oferta, do que uma oferta podre e enferrujada que não foi usada para nada. E esse homem, ele faleceu um dia depois de ter feito seu último sermão, com 55 anos, passando por todo tipo de enfermidade que essa vida poderia lhe causar. Mas ele sabia: eu prefiro me desgastar do que ser um instrumento enferrujado diante de Deus. Isso significa que você deve entregar a sua força, o seu tempo, a sua juventude, os seus recursos, a vida autêntica que você acha que é em si mesmo. Não, meu querido. A vida autêntica, a nova vida, é aquela que é para Ele, por meio dele
A Ele seja a glória eternamente. Amém. É isso que o texto está falando. É isso que Levítico quer que a igreja olhe. O povo de Deus ali em Israel. Nós somos os mesmos. A palavra de Deus não deixou de ser válida. Olhe para Cristo, meu querido irmão. Eu gostaria de trazer apenas uma aplicação. Respondendo à nossa introdução. Pare de desperdiçar a sua vida. Não foi esse o lema que você escutou? Se eu lhe perguntar hoje, você ainda vai dizer que você está buscando o Senhor ainda? Você ainda vai dizer, eu estou fazendo da maneira certa. Mesmo depois de tudo que a palavra de Deus nos apresenta, como nós deveríamos estar fazendo a Deus. Um pastor chamado McLaren, ele falou o seguinte: a forma como nós vivemos, deveríamos fazer apenas uma pergunta. Quem é o culpado da nossa pobreza espiritual e das bênçãos de Deus? Quem é o culpado da nossa pobreza, igreja? Quem é o culpado de Deus parar de abençoar a sua igreja? Quem é o culpado da igreja viver morta e insensível a Ele? Ele diz o seguinte, fazendo uma sucinta ilustração. Se alguém desse acesso aos cofres de um banco, do banco mais rico que existe no país, e essa pessoa fosse uma pessoa carregada de dívidas, e o dono do banco apenas diz o seguinte, está aqui a chave, você pode tirar tudo o que você quiser. Pode ficar à vontade, nada será descontado de você. Pode usar o quanto você quiser. Se quiser tirar tudo, tire tudo. E essa pessoa, diante da oportunidade, entra no banco, abre o cofre e tira apenas uma moeda e volta para casa. Quem é o culpado da pobreza? Realmente é Deus? Realmente é o dono do banco, o culpado da pobreza daquela pessoa? Ou foi ela que decidiu viver de maneira pobre diante de Deus? Pare de desperdiçar sua vida, meu querido. Como o pastor diz, meu filho, você foi destinado à grandeza. Mas por que você se contenta com tão pouco? Meu filho, pare de desperdiçar sua vida. Assim anda os nossos corações. Fomos destinados às bênçãos espirituais, ao reino de Deus, o reino da sua glória. Nós preferimos viver como miseráveis. Preferimos viver limitados das bênçãos de Deus. E que Ele falou, pode pegar. Mas nós recusamos. Concluindo, meu querido irmão, eu vou lhe dizer só uma coisa, mais uma vez. Olhe para Cristo. Pastor, eu errei. Olhe para Cristo. Eu não consigo mudar. Olhe para Cristo. Eu quero ter um novo coração. Olhe para Cristo. A minha casa está despedaçada. Olhe para Cristo. Não tem como ter uma nova vida. Eu não consigo ser restaurado. Olhe para Cristo Jesus e a sua obra. Sempre tenha isso no seu coração, porque Ele foi o único que, sendo Deus, não tirou nenhum proveito disso. Antes a si mesmo se esvaziou. Como servo, semelhante a homem se tornou. E sendo homem, se humilhou. E obediente ao Pai, na cruz, Ele se entregou. E que a glória, a honra e a majestade sejam dados ao Rei Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Curve sua cabeça nesse instante, meu querido irmão.
Vamos apresentar nossas vidas e os nossos corações. Senhor querido Deus, nós, quebrantados, nos apresentamos diante de Ti. Humilhados, Senhor, nos apresentamos diante de Ti. Sem nada para oferecer, a não ser a gratidão por tudo quanto o Senhor fez por nós. E assim, Senhor, nos dá um novo coração. Cria, Senhor, em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável que olhe para a Tua obra, a Tua poderosa obra, a Tua salvação em nossas vidas e reacenda a nossa chama, a chama de ser uma igreja Tua. Quebranta os nossos corações e nos faz um vaso novo, um vaso que é refeito por Ti e para a Tua glória. É assim que nós choramos e Te bendizemos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Convido que a amada igreja se coloque de pé. Se você, assim como eu, entendeu que a sua vida deve ser uma oferta de consagração, você pode nem conhecer qual seja essa música, mas se o Espírito Santo do Senhor falou com você, cante com seu coração. Que essa oferta de consagração seja a sua vida, a vida da sua família, e seja toda ela continuamente, diariamente. Louvemos ao nosso Deus.